Devendo um exercício para vocês no atendimento hoje, que é o exercício 21 da lista 7. Então, vamos fazer ele aqui, deixar gravado. É um exercício realmente que ele exige um pouquinho aí de traquejo. Então, ele fala o seguinte, tem dois bulbos conectados, né? Eles são de um recipiente rígido, portanto o volume dele é fixo. Eles são idênticos, então ambos têm o mesmo volume, mas eu não digo que volume é esse. E o que eu falo é que a pressão aqui, tanto de um lado quanto do outro, vou chamar isso de pressão inicial, é de 1 atm, e a temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Só que, depois disso, que eu tenho esse bulbo com os dois lados em equilíbrio, na mesma temperatura, eu aqueço ambos, só que eu deixo eles em temperaturas diferentes. Então, o que vai acontecer depois é que essa configuração aqui, ela vai mudar, ela vai parar em uma pressão que eu não conheço, e a temperatura eu mantenho aqui em, de um lado, 50 graus Celsius. Então, agora não é mais TI, eu vou chamar de T1 e de T2. Antes eu podia chamar os dois de TI porque eram iguais, tá? Então, você vai ter T1 igual a 50 graus Celsius e T2 igual a 100 graus Celsius. E a pressão sabe-se lá para que valor que isso aqui vai parar, tá? Então, eu tenho uma pressão final aqui. Agora, apesar do problema não dizer, você tem que saber que essas duas pressões, apesar de não saber o valor delas, elas têm que ser iguais. Toda vez que você tem dois recipientes conectados, eles podem estar a temperaturas diferentes, eles podem ter massas diferentes, mas a pressão sempre vai ser igual quando dois recipientes estiverem conectados. E a pergunta que eu faço é sobre essa pressão final. Então veja bem, se você tivesse aqui número de moléculas que eu tenho aqui desse lado, N1, aqui você teria N2, você poderia simplesmente pegar a lei dos gases ideais e falar o seguinte, ó, a pressão final que multiplica o volume é igual a N1, por exemplo, que multiplica R T1. Ou seja, a pressão final seria igual a N1 R T1 sobre V. Qual é o problema aqui? É que você não é dado no enunciado este V aqui, não foi fornecido. E também a gente não sabe qual é o número de moléculas que fica do lado esquerdo do bulbo. Então, a gente, por enquanto, não sabe que valores a gente coloca aqui. Então, como é que a gente sai dessa situação? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, deixa eu passar de slide, a gente vai ter que lembrar que o V, no caso inicial, tem uma relação. Ou seja, quando ambos estavam na mesma temperatura, você vai ter a pressão inicial, que é de 1 atm, vezes V, é igual a um número de moléculas que eu vou chamar de NT, só que dividido por 2, tá? Já vou dizer por que isso. Vezes R vezes TI, onde TI é a temperatura inicial de ambos, aqui de 25 graus Celsius. O que é esse NT sobre 2? NT sobre 2 é o número total de mols de moléculas em ambos os bulbos, ou nos dois bulbos somados. Agora, como eu estou aplicando a lei dos gases ideais para um dos bulbos somente, eu vou ter a metade do número de mols de moléculas, por isso que eu peguei NT sobre 2.
Por que eu sei que é exatamente a metade de um lado e metade do outro? Porque eles vão estar na mesma pressão, vão ter o mesmo volume e vão ter a mesma temperatura. Então, nada mais óbvio do que imaginar que essas moléculas vão se dividir metade a metade. Metade para um lado, metade para o outro. Aqui. O que não necessariamente acontecerá no segundo caso, porque eles não estarão mais na mesma temperatura. Então, espera-se que as moléculas não se distribuem em partes iguais. Então, a gente já chegou numa relação aqui de volume, se você isola ele aqui, a ser substituída naquela equação, que é o quê? Nt, número total de moléculas, vezes R, vezes Ti, sobre 2Pi. Então, se você substituir essa equação naquela que a gente encontrou aqui, substituindo aqui nessa equação, deixa eu copiar ela e passar para lá. Então, pegando toda essa expressão aqui e substituindo ela aqui no lugar desse volume, vai ficar desse jeito aqui. Ó. A pressão final, que é o que você quer encontrar, vai ser igual a N1 R T1 sobre Nt R Ti dividido por 2Pi. Esses 2Pi podem pular aqui para cima multiplicando, né? 2Pi. O R cancela com o R. Tá? Você conhece Pi, você tem no enunciado esse valor. Você tem essa temperatura aqui. Você tem essa temperatura aqui também. O que você não tem é este número de mols aqui que fica do lado esquerdo, depois do aquecimento, e nem este número de moléculas aqui total. A questão é que eles se relacionam, eles não são quaisquer valores. Porque o que você sabe? Que, apesar dessas moléculas se distribuírem diferentemente em cada bulbo após o aquecimento, ou seja, o N1 não ser mais igual ao N2, eu sei que a soma de N1 com N2 continua sendo a soma de N total, ou seja, duas vezes o número de mols de cada lado, ou seja, o N total. Porque não deixei que o gás vazasse e também não injetei gás, ou seja, N1 mais N2 é igual a Nt. E, além disso, também sei que, pelo fato das pressões serem iguais e os volumes também serem iguais, você tem o quê? P1 vezes V, aqui não vou chamar de P1 porque é a mesma pressão, né? É a pressão final. Do lado esquerdo é N1RT1. Além disso, também sei que do lado direito, PF vezes V, tem a mesma pressão e o mesmo volume, é igual a N2RT2. Daqui, a gente consegue tirar a informação que N1T1 é igual a N2T2. Então, a gente pode, para ficar só com N1 aparecendo aqui, no lugar desse N2, a gente pode substituir, isolando N2 aqui, ó, N2, você pode expressar ele como sendo N1 T1 por T2. Então, se você substituir essa relação aqui, ó, no lugar do N2 aqui, ó, vai ficar assim. N1 mais N1, T1 sobre T2 é igual a Nt. Para expressar ele um pouquinho mais bonitinho, você pode escrever que Nt é igual a N1, que multiplica, tira o mínimo múltiplo comum dos dois lados aqui, vai ficar só T2, né, embaixo. E aqui vai ficar T2 mais T1.
Tá, e o que você faz com isso? Ora, isso aqui é muito legal, porque agora você conseguiu... eu não sei quanto é NT e também não sei quanto é N1, mas eu sei que eles estão relacionados por essa expressão. E como aqui em cima eu tenho as duas variáveis, você pode substituir tudo isso aqui no lugar do NT. Todo esse bichinho feio aqui, ó. E com isso, o N1 vai acabar se simplificando e não vai ser necessário que eu o conheça. Então, substitui ele, toda essa expressão aqui, ó. Tudo isso aqui. Vamos mudar de página, deixa eu copiar isso aqui então. Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz. Então já deixei copiado aqui. Substituindo toda essa expressão ali pelo NT. No início vai parecer grandão, mas depois a gente vai acabar simplificando bastante coisa. A pressão final, que é o que você quer encontrar, vai ser igual a N1. O R acabou já se cancelando, né? T1, que multiplica 2P1. Vou deixar isso aqui fora da fração. Dividido. No lugar do NT vai ficar N1, que multiplica T2 mais T1 sobre T2, que multiplica TI. Esse T2 vai pular lá para cima multiplicando, e esse N1 acaba cancelando este outro N1. Então, a pressão final vai ser 2 vezes T2, T1, sobre T2 mais T1, TI. Isso tudo que multiplica a pressão inicial PI. Pode até deixar a PI em ATM, que daí o PF vai ficar em ATM. Então, substituindo os valores aqui, né? T1 é 50 graus Celsius, mas em Kelvin, 50 mais 3 vai dar 373. T2, desculpa, 323. T2 vai dar 373, né? Que é 100 graus Celsius, mais 273 vai dar 373. E a TI era quanto? 25, né? 25 graus Celsius em Kelvin vai dar 298. Então, vou fazer a conta aqui rapidinho. Então, isso daqui vai dar pressão final igual a 1,16 vezes PI. Como PI é 1 ATM, isso aqui vai dar 1,16 ATMs. Beleza?